Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no YouTube. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, principalmente os que já me seguem há mais tempo ali no Instagram, agradecer a interação, as perguntas, as dúvidas. Eu realmente espero poder estar ajudando todos vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo muito especial para vocês, que são as principais dúvidas, as principais questões que me chegam tanto no meu Instagram quanto nas consultas, acerca da transição para o vegetarianismo, para o veganismo e as dificuldades que as pessoas, que os pacientes acabam encontrando nesse processo. Mais uma vez, gostaria de trazer aqui para vocês que a ideia desse canal no YouTube é trazer a interação das dietas vegetarianas e veganas com a saúde das pessoas, com o desempenho esportivo, com a prática saudável no nosso dia a dia. Tá certo? Então a primeira pergunta aqui que me foi enviada é: qual a vantagem de uma dieta vegetariana vegana em relação à nossa saúde? Então eu gostaria de trazer para vocês que o que eu estou falando aqui agora não é uma coisa da minha cabeça, não é uma coisa que eu inventei ou que eu suponho que seja a realidade, mas sim o que a ciência traz, o que a ciência mostra em relação as dietas vegetarianas e veganas, tá certo? Então, assim, o Guia Alimentar da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo traz e demonstra para nós que as dietas vegetarianas saudáveis, elas têm diversos benefícios para a saúde, principalmente na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, que são o quê? São doenças que nós podemos evitar com os nossos hábitos. São a hipertensão, a diabetes, o colesterol alto, entre outras doenças crônicas que não são transmitidas, elas acontecem com o passar dos anos, com a falta de atividade física, com uma má alimentação. Então, a Sociedade Brasileira Vegetariana diz que sim, as dietas vegetarianas são potentes e são saudáveis para a prevenção de doenças crônicas. Outro ponto muito importante é que nós podemos prevenir as doenças cardiovasculares em até 30% realizando as dietas à base de plantas, que é isso que nós tratamos isso aqui no nosso canal. Outra coisa muito importante é o IMC. O IMC é o Índice de Massa Corpórea. É utilizado para medir o sobrepeso e a obesidade na população. Não é muito usado para individualmente. Por exemplo, na minha consulta eu não utilizo esse índice. Por quê? O IMC vai medir uma população. Imagina o seguinte: a população de São Paulo está com peso adequado, ela está com sobrepeso ou obesidade? E aí nós usamos o IMC para isso. Então as dietas à base de planta, e repito, as dietas saudáveis à base de plantas, elas são sim muito importantes para a manutenção do nosso IMC, para que a gente mantenha o peso mais adequado, mantenha o peso da população mais adequado. Outro índice muito importante que a ciência traz é que as dietas à base de plantas, elas possuem maior quantidade de antioxidantes que combatem os radicais livres. E isso é muito importante também para a prevenção do câncer. Então, mais um ponto aí mostrando que a dieta à base de plantas, as dietas vegetarianas, a dieta vegana, ela também é muito importante para a prevenção de doenças, tá certo? Qualquer dúvida em relação a essa pergunta, adiciona aqui no comentário que eu trago em outro vídeo, ok? Estou indo agora para a segunda pergunta. Qualquer pessoa pode se tornar vegana ou vegetariana? Existe algum tipo de restrição? Ficou clara a pergunta? Então, a resposta é: qualquer pessoa sim pode se tornar vegetariana, vegana, ter uma alimentação à base de plantas. Todos, crianças, adultos, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, não existe nenhuma restrição. E outro ponto muito importante: não existe nenhum acompanhamento especial, diferenciado para o vegetariano vegano. E assim, quando eu digo acompanhamento, pode gerar alguma confusão. Existem profissionais especializados que vão trazer um acompanhamento adequado para essas pessoas. Mas o fato da pessoa ser vegetariana ou vegana não implica em nenhuma ação a mais do que uma pessoa que pratica a dieta onívora,
Então, não existe nenhum cuidado adicional em relação aos onívoros para quem pratica a dieta à base de plantas. Então, tem os exames de sangue, os acompanhamentos, as consultas. Todos nós devemos manter esses acompanhamentos básicos, independente de ser vegetariano ou vegano ou praticar uma dieta à base de carnes, a dieta onívora. Então, a resposta é: todos sim podem e devem, principalmente pelos aspectos ambientais, sociais e éticos, praticar a dieta vegetariana, a dieta vegana, a dieta à base de plantas, tá certo? Então vamos para mais uma pergunta. E aqui vai a pergunta: a quem deseja virar vegetariano ou vegano, como você sugere que seja feita a transição? Este é outro ponto que pode gerar uma certa polêmica, mas existem profissionais mais radicais e outros mais flexíveis, outros mais adequados à realidade da população. Então imagina o seguinte, no meu caso, eu parei de se alimentar da violência, eu parei de me alimentar de animais fazem um pouco mais de 4 anos. Imagina se naquele momento eu tivesse feito algo radical e não tivesse tido sucesso e tivesse parado lá atrás, tivesse tido uma baixa de nutrientes, por exemplo, ou tivesse tido dificuldade para me sociabilizar com as pessoas na minha casa. Então eu fiz uma dieta, uma transição gradual, eu fiz uma dieta e na verdade não tem uma recomendação que seja única, uma recomendação que seja definitiva. Por exemplo, as pessoas que querem parar de uma vez, não existe nenhum prejuízo, porque todos os alimentos, de forma inteligente, quando eles são balanceados, eles não vão oferecer nenhuma falta de nutriente, a não ser a falta da vitamina B12, que eu vou falar aqui em outra pergunta mais para frente, então eu não vou dar ênfase nela. Então nós podemos sim fazer a transição de um dia para a noite. Meu filho, ele do dia para a noite, ele falou: não vou mais comer, a partir de hoje eu não como mais. E ele só tem 11 anos, então ele fez isso entre 9 e 10 anos de idade e ele conseguiu. No meu caso já foi diferente, eu fiz uma transição gradual. Eu parei primeiro com um grupo alimentar, depois com outro e fui diminuindo até realmente eu não ter mais nenhum alimento de origem animal nas minhas refeições. Para quem não consegue, para quem não tem um acompanhamento profissional, vale muito a pena essas pessoas seguirem, acompanharem perfis do Instagram, do YouTube, que tragam novidades, que tragam dicas, ou participar de grupos de apoio. Por exemplo, uma corrente que existe aqui no Brasil e no mundo é a Segunda Sem Carne, por exemplo, é o Janeiro Sem Carne, que muitos de vocês também conhecem. Então, sim, vale a pena fazer a transição ou de forma gradual, é necessário para o vegetariano e vegano fazer de forma gradual ou, sim, abruptamente, sem nenhum prejuízo para a saúde. Tá certo? Mais uma pergunta aqui, para que tudo fique bem esclarecido em relação ao vegetarianismo, à alimentação vegana também. Qual é o substituto mais comum para a carne na dieta vegetariana? Essa é uma ótima pergunta, muito obrigado por esse envio que vai ajudar não só a minha explicação para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, mas também para as pessoas que têm dificuldade em saber escolher os nossos alimentos, os alimentos para o nosso cardápio semanal ou diário. Então, assim, o principal alimento, o principal substituto para a carne é o grupo das leguminosas, feijão, todos os feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, a soja. E aí eu faço barra tofu, porque o tofu foi feito da soja e ele é um alimento muito importante para a alimentação do vegetariano e do vegano. Olha, só para vocês terem uma ideia, em uma porção de 60 gramas de carne vermelha, nós vamos encontrar a mesma quantidade de proteína e aminoácido de 7 colheres de sopa de feijão. Mas qual a diferença? 60 gramas de proteína animal é uma quantidade bem pequena. Já 7 colheres de sopa de feijão é um volume muito maior e isso também vai trazer para o praticante uma maior saciedade, porque o volume do prato aumenta com a mesma quantidade de calorias. Tá certo? Nessa mesma quantidade de feijão que eu citei para vocês, 7 colheres de sopa, nós vamos encontrar a mesma quantidade de proteína, de ferro, de zinco, já disse, os aminoácidos essenciais para a nossa alimentação. Então, vou para a próxima pergunta, e a pergunta é: como nós podemos se alimentar de cálcio
já que nós não ingerimos leite na alimentação vegetariana? E essa é uma ótima pergunta. Apesar das pessoas associarem o consumo de cálcio apenas ao leite e aos seus derivados, os alimentos de origem vegetal, os alimentos à base de plantas, também possuem uma ótima quantidade de cálcio. E aí nós devemos combinar esses alimentos. Por exemplo, os leites de origem vegetal que nós encontramos nos mercados, alguns deles, principalmente os de soja, vão possuir o complemento de cálcio para a nossa alimentação. Já, por exemplo, aqui eu deixei preparado para vocês, muitas pessoas acham que os nutricionistas sabem todas as quantidades de calorias e dos nutrientes tudo de cabeça. E isso não é uma grande verdade, são muitas variáveis, então às vezes nós temos que sim anotar para poder passar a informação científica verdadeira para vocês. Então aqui, olha, 100 gramas de brócolis possui 86 miligramas de cálcio. Nós precisamos aproximadamente 1000 miligramas de cálcio para o nosso dia. A couve, por exemplo, a couve-manteiga, 100 gramas de couve-manteiga, nós vamos ter 130 miligramas de cálcio. Então, com uma dieta equilibrada, uma dieta variada, quando nós realmente equilibramos desde o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, nós podemos sim adequar o nosso cálcio do dia a dia de forma simples, desde que a gente também aprenda, no caso vocês aprendam a se orientar pela leitura do rótulo, isso é muito importante, e eu vou trazer um vídeo aqui para vocês apenas sobre a leitura dos rótulos. Isso é muito importante, nós devemos aprender para que nós tenhamos autonomia sobre as nossas escolhas, tá certo? Então sim, nós podemos achar os alimentos vegetais, nós podemos achar cálcio nos alimentos vegetais, desde que nós equilibramos as nossas escolhas. Então, mais uma pergunta aqui para vocês, e eu bato muito na tecla que vai responder essa pergunta, que é sobre alimentação saudável, tá certo? Então aqui, vai a pergunta. O fato de não ter carne na alimentação torna ela automaticamente saudável? E aí, eu já disse, já falei algumas coisas na primeira pergunta. Uma dieta inteligente, equilibrada, saudável, vegetariana ou vegana é sim muito benéfica para a saúde, mas não basta apenas não ter carne, não ter frango, não ter ovo, não ter leite, não ter peixe em nossa alimentação para ser saudável. Por quê? Hoje em dia existe a categoria dos industrializados vegetarianos e veganos. E eles são ótimos para que ajude a gente a conseguir realmente fazer a transição. Porém, esses alimentos devem ser consumidos com muita cautela. Eu sempre digo lá no meu Instagram, 1, 2, 3 vezes na semana um industrializado para comer uma variedade, para dar uma mudada no nosso cardápio é interessante. Você sair com os amigos, pedir em casa um hambúrguer ou uma pizza vegana, vegetariana, é sim importante, até mesmo para o nosso aspecto social e emocional. Porém, tem muitas pessoas que chegam no consultório e trocam completamente. Começam a comer, por exemplo, arroz, feijão e um industrializado. No café da manhã, um pão vegetariano ou vegano com um peito de peru industrializado vegetal, né? Que não é o peito de peru, o que imita o peito de peru. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com essas escolhas, porque de forma exagerada, eles não são saudáveis, tá certo? Então, não é apenas o fato de ter tirado a carne que torna a alimentação saudável, e sim fazer uma alimentação equilibrada, e para quem não consegue, é muito importante que ela procure um profissional que ajude ela nesse processo, tá certo? Eu vou trazer aqui outro estudo para você, outra recomendação, na verdade, da Organização Mundial da Saúde. As carnes processadas, que são o salame, a mortadela, o presunto, tudo que for mais rosadinho ali, mais vermelho, a salsicha também, a Organização Mundial da Saúde já emitiu um alerta, na verdade é uma recomendação, que esses alimentos são carcinogênicos. Então eles têm influência direta no desenvolvimento de câncer. Já a carne menos processada, por exemplo, a carne que nós encontramos no mercado, ela já está no segundo nível. Eles dizem assim, a Organização Mundial da Saúde, elas provavelmente são carcinogênicos. Daqui a algum tempo, e eu tenho certeza disso, os estudos já mais específicos mostram, eles também vão ser considerados carcinogênicos. Então, a alimentação à base de carne, sim, ela é prejudicial para a saúde. A alimentação à base de vegetais, desde que sejam feitas escolhas inteligentes
escolhas equilibradas e balanceadas, elas são sim extremamente saudáveis. E aqui vai uma grande boa notícia para nós que estamos tentando fazer a transição ou já nos tornamos vegetarianos ou veganos. Então, a próxima pergunta: é verdade que a soja possui baixo valor nutricional? Essa pergunta é a mais feita ou a mais citada das pessoas que não têm conhecimento sobre a alimentação vegetariana. É muito comum ouvir isso, por exemplo, novamente dos jovens, das crianças. Nossa, mas não pode comer soja porque vai alterar o hormônio feminino, vai desenvolver, né? Muita gente fala de mama, tem muita gente que fala até de câncer de mama para quem consome soja, e isso é uma grande mentira, não é verdade, tá certo? E eu deixei aqui já separado para vocês 2 estudos que demonstram exatamente o contrário. Na verdade, não são 2, são compilados com vários estudos que demonstram que a soja, além de não ser prejudicial à saúde, ela é benéfica em muitos casos. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, o primeiro estudo, pessoas com câncer que não faziam o tratamento convencional, então não faziam terapias como a quimioterapia ou a radioterapia, entraram nesse grupo de estudo e aí foram feitos 2 grupos. A primeira dieta onívora, então a dieta que contém carne orientada, então eles não comiam o que eles queriam, era uma dieta orientada por profissionais da área da saúde, por nutricionistas, também acompanhada por médicos. E o outro grupo era quem fazia uma dieta 100% vegana, também orientada. As 2 dietas eram saudáveis, eram teoricamente saudáveis, porém a vegetariana, ela apresentou melhores resultados. Então, no grupo vegano, os participantes do estudo recebiam uma dieta à base de soja para complementar a alimentação, mais uma porção de tofu por dia. E os resultados foram incríveis. Por exemplo, as células tumorais tiveram maior redução no período de 1 ano no grupo vegano do que no grupo de onívoros. Tá? No grupo vegano não houve aumento do PSA. O PSA é um marcador tumoral, é um marcador do câncer, então mais um efeito positivo em relação à melhora do quadro de câncer em quem pratica uma dieta vegana, em quem complementa também a sua alimentação com a soja e com o tofu. Então, mais uma pergunta, e a pergunta é verdade que a soja possui baixo valor nutricional? E aqui eu digo para vocês que é a principal questão que os iniciantes, os praticantes do vegetarianismo, do veganismo, ouvem ou até mesmo têm dificuldade em lidar para poder explicar isso para as pessoas ao seu redor. Então, isso é uma grande confusão, tá certo? A soja, na verdade, além de não prejudicar a nossa saúde, ela tem efeitos positivos na nossa alimentação. E aí eu vou trazer um estudo para vocês que estudou 100 pessoas com câncer de próstata, e essas pessoas tinham o PSA alto. PSA é o fator cancerígeno, é um marcador tumoral, e elas não participavam de estudos convencionais, elas não participavam dos tratamentos convencionais, então elas não faziam quimioterapia e radioterapia, e esses pesquisadores dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo era uma dieta onívora, saudável, orientada, e o segundo grupo era uma dieta vegana, também saudável e orientada. Na dieta vegana, os participantes recebiam uma bebida de soja e um complemento de tofu no seu dia a dia. Então, todos os dias eles se alimentavam de soja. Então, vamos ver os resultados. Esse estudo ele durou 1 ano, e o grupo que fazia a dieta vegana, ele teve uma diminuição desse marcador, o PSA, do fator tumoral. Então, a soja e a dieta à base de plantas teve um ótimo resultado, teve bons resultados para a saúde dos praticantes. O segundo dado aqui do estudo é que no grupo onívoro, ele teve um aumento do PSA, enquanto no grupo vegetal, no grupo vegano, eles tiveram a diminuição desse marcador. Uma outra coisa importante aqui que o estudo observou é que o crescimento das células tumorais, ela foi 8 vezes mais inibida no grupo vegano do que no grupo onívoro. Então, a conclusão dos autores foi que a dieta à base de plantas, ela tem efeito protetor no câncer de próstata. Olha que boa notícia.
Outros estudos, uma compilação de vários estudos, eu vou trazer aqui para vocês entenderem como é benéfico, sim, como é importante o consumo da soja em quem pratica a dieta à base de plantas. Então, os estudos mostram que a saúde humana, ela é sim protegida quando nós falamos em relação ao consumo da soja, na redução das doenças cardíacas, também na redução do câncer de mama e na redução do câncer de próstata. Alguns estudos mostram efeitos negativos no consumo da soja, mas esses estudos eles são feitos em animais. Quando os mesmos estudos se repetem em humanos, a soja demonstra fator benéfico aos praticantes. Então, o consumo de soja é benéfico para o câncer de próstata, câncer de mama e doenças cardíacas, tá certo? A soja, mais um ponto importante em relação à pergunta, ela está naquele grupo das leguminosas. Então, elas possuem todos os nossos aminoácidos essenciais, elas possuem fibras, elas possuem carboidratos complexos e elas são sim benéficas para a nossa saúde. Vamos para mais uma pergunta. Uma dieta vegetariana e vegana, ela custa mais do que uma dieta tradicional, entre aspas aqui, uma dieta onívora? E eu vou trazer para vocês que isso é um grande mito. Provavelmente vocês estão praticando, vocês estão tentando praticar a dieta vegetariana ou estão na transição também para a dieta vegana e nós percebemos que sim, é muito mais barato. É só nós compararmos aqui, ó, o quilo da carne vermelha em média custa em São Paulo em torno de R$ 30, já enquanto o quilo do feijão ele custa no máximo R$ 7 em São Paulo. Existe um grupo que divulga isso no Instagram, chamado The Veg Voice, e eles trazem que aqui é possível adotar uma dieta vegetariana gastando apenas R$ 50 por semana. E quando nós comparamos o valor dos alimentos, é obviamente que fica claro que a dieta vegetariana e vegana é mais barata. Porém, algumas pessoas caem naquele ponto dos ultraprocessados. Quando você troca a sua carne de origem animal pela carne industrializada, aí sim o valor do seu alimento pode ficar parecido, mas quando você compara a dieta saudável, a dieta balanceada, sem o excesso de processados, sem dúvida alguma, a dieta vegetariana e vegana é mais barato e nós podemos constatar isso no nosso dia a dia. E aí a última pergunta, que vem aquela questão da vitamina B12, eu vou ler para vocês. Baseando-se apenas nos alimentos ingeridos na dieta à base de plantas, é necessário suplementar a vitamina B12? E aí eu trago para vocês uma resposta muito real, realista em relação a isso, que é o quê? Os veganos e os vegetarianos, quando se compara o nível de vitamina B12 no sangue, ela é muito parecida com quem come carne. Então, muitas vezes no consultório, as pessoas que praticam alimentação onívora, elas também precisam complementar a vitamina B12, principalmente mulheres e crianças. Também os idosos acabam tendo esta necessidade. Então é o seguinte, na minha prática clínica, eu sim utilizo a vitamina B12 como a suplementação obrigatória. Tem muitas pessoas que esperam, por exemplo, o exame de sangue para só quando tiver uma baixa complementar a vitamina B12. Mas os efeitos da falta de vitamina B12 são cansaço, falta de energia, uma fadiga crônica. Então não há necessidade de esperar a comprovação que ela está baixa para suplementar a vitamina B12. O que eu faço é, obviamente, solicitar exames bioquímicos. Em alguns casos, a dosagem vai ser diferente dos outros. Então, essa suplementação ela é individualizada. Não adianta você sair comprando aí vitamina na farmácia, porque muitas vezes a dosagem que está lá não é benéfica para você neste momento. Então, essas são algumas questões, algumas perguntas que eu respondo, que eu recebo no meu dia a dia. Eu gostaria também de ter compartilhado isso com todos vocês. Repito, mande, por favor, deixe aqui o seu comentário, mande questões tanto no meu Instagram quanto aqui no YouTube e eu vou ter muito prazer em poder tentar ajudá-los nesse momento tão importante, tão prazeroso, que é a transição da dieta vegetariana e vegana, a transição da dieta onívora para uma dieta vegetariana e vegana, e eu fico muito feliz em poder ajudar.
Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.